Estamos já na Semana Santa, que é, para nós católicos, um momento crucial da nossa experiência com Cristo. Porque é uma semana que não é só olhar para trás, para os acontecimentos, como se a gente quisesse fazer uma rememoração dos acontecimentos apenas para que eles não fossem esquecidos. Para nós tem um significado sacramental. E esses acontecimentos que não devem ser esquecidos, eles também apontam para uma atualização, para uma percepção de que aqueles acontecimentos, de algum modo, também estão presentes na nossa vida e que a nossa vida, de algum modo, também experimenta esses modelos, esses acontecimentos, esses padrões de comportamento daquilo tudo que aconteceu, e a gente consegue dizer para si mesmo: a gente não está sozinho, a gente não está abandonado, a gente não foi esquecido, a gente não foi deixado de lado. Eu queria chamar a atenção de vocês para esse vídeo. Ele está no ar a partir da terça-feira da Semana Santa. E, na verdade, a Semana Santa em si, ela traz uma série de exigências e de mobilizações de mim, que estou à frente de uma comunidade, mas de todos aqueles que querem viver a sua fé de uma forma mais plena, mais incisiva, mais profunda. O que significa dizer que a gente não tem muita percepção ou a possibilidade de ficar gravando vídeo ou vendo vídeo nessas ocasiões. Então eu pensei que esse vídeo, que vai estar no ar a partir da terça-feira, ele poderia ser uma espécie de provocação. Porque eu estou partindo do princípio que você que me vê agora ou vai participar nas celebrações da sua comunidade, ou vai ter acesso a conteúdos homiléticos através dos sites e dos canais que você acompanha. Mas eu queria fazer uma provocação. Uma provocação que nem tem nada de novo, que nem tem nada de especial, mas é uma provocação que talvez a gente não esteja tendo tempo para vivê-la e para percebê-la no nosso dia a dia. A gente vai celebrar os acontecimentos do mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus, e a gente recebeu tudo isso de uma forma muito redonda, vamos chamar assim, de uma forma muito acabada. A gente foi na catequese, recebeu conteúdos. A gente, na nossa família, que tem uma tradição religiosa, a gente recebeu conteúdos. Na comunidade em que você participa, dependendo da maneira como ela é organizada, você recebeu conteúdos. Ou seja, a gente elaborou um conteúdo que já era elaborado e que em alguns momentos ele se aprofunda, em alguns momentos ele fica superficial. E esse processo é natural da fé. A fé é algo que a gente vai recebendo, vai professando, vai aprendendo, e a gente vai lidando com este conteúdo de modo a dar sentido àquilo que a gente acredita. Por isso que quando a gente diz assim, determinada pessoa se afastou, não é só ela se afastou ou porque necessariamente tem um motivo aparente. Às vezes o motivo é mais drástico do que a gente imagina. E o motivo é justamente a perda de sentido. Aquilo que ela acreditava, aquilo que ela entendia, aquilo que ela professava, de repente para de fazer sentido e ela não encontra nenhum tipo de apoio para ela fazer um relançamento do sentido para a sua vida, para a sua história. E aí, quando a gente recebe esse conteúdo muito hermético, e hermético aqui no sentido de ser um conteúdo já definido, já celebrado, já experimentado, e no nosso caso, há mais de 2000 anos, esse conteúdo vai sendo elaborado, pensado, reinventado, mas sempre mantendo um certo conteúdo mínimo, a gente acaba perdendo a possibilidade de se questionar e de encontrar sentido por outros caminhos.
Explico. Imaginem vocês, no domingo de Ramos, que nós já celebramos domingo passado. Imaginem vocês se Jesus tivesse entrado em Jerusalém com um cavalo, com um exército armado, com pessoas defendendo ele com toda a gana. Vocês imaginam que teria havido a prisão de Jesus? Por quê? Porque a gente fica tão acostumado a imaginar que aquela entrada dele em Jerusalém foi triunfal, que a gente esquece de pensar que não teve nada de triunfal. Ele pediu emprestado um jumentinho na cidade vizinha. Ele não tinha nenhum tipo de brasão, de bordado que identificasse ele com alguma família importante da época ou com alguma tradição política da época. Os apóstolos pegam meia dúzia de trapo que andavam e usavam nas suas visitas missionárias, colocam sobre a jumenta e não tem exército, não tem arma. Ele é aclamado rei porque a expectativa do povo é que ele fosse devolver o reino de Israel. Mas quando a gente chega na igreja depois da procissão de Ramos e a gente vai ler a Paixão, a gente percebe que aquele povo que aclamou ele na chegada estava tão decepcionado que acaba olhando para ele de uma outra forma e dizendo: ele não pode ser o filho de Deus, ele não pode ser o rei de Israel, ele não pode ser aquele que vai nos libertar, porque veja, ele não tem nada que garanta essa possibilidade dele trazer de volta a dignidade do povo de Israel. Então, se você pensa como uma entrada triunfal e você imagina que as coisas foram cheias de badalações, você esquece de pensar que não foi. E, inclusive, a entrada de Jesus, do jeito que é contada no Evangelho, ela é uma espécie de provocação. Vocês queriam um rei, mas vejam como esse rei se apresenta. Vocês queriam alguém que resgatasse vocês do poder dos romanos, do poder dos invasores, do poder dos opressores, mas olha esse rei como ele chega. Porque esse rei chega dessa forma, não é apenas porque não tinha o exército para chegar, é porque ele escolheu chegar de uma forma pacífica e ele escolheu, ao invés de resgatar o poder de uma forma violenta e a partir da força, ele escolheu construir um caminho onde o povo tivesse a percepção e pudesse novamente retomar sua caminhada e a sua identidade enquanto povo livre. Quando você pensa na Quinta-feira Santa, quando a gente imagina aquela ceia, e a gente imagina, depois de comer e de beber, onde ele diz: isso é meu corpo, isso é meu sangue, ele tira o manto e coloca o avental e lava os pés dos apóstolos. Se você ficar apenas numa visão romanceada daquele acontecimento, você perde muito. Você perde muito daquele acontecimento. Porque, na verdade, não foi nada romântico. Ao fato dele tirar o manto e vestir o avental, é uma mudança radical da percepção que ele quer criar naquele grupo de pessoas que o acompanhavam. Aqueles homens e mulheres que já estavam sensibilizados pela sua mensagem. Quando ele tira o manto, ele está tirando todo o arcabouço histórico da hierarquia e do peso que uma pessoa livre tinha. Quando ele veste o avental, ele se coloca no lugar daquele que é escravo, daquele que é mal visto, daquele que não é nem considerado filho de Deus. Quando ele lava os pés, ele está colocando o ponto de partida no serviço e não mais na sua graduação ou no seu poder, seja ele de sobrenome, de dinheiro, de fama ou de qualquer outra coisa. E a gente perde esta provocação porque a gente fica imaginando que ele fez uma coisa romântica, mas não é. E veja, quando ele lava os pés, ele cria um mal-estar tão grande que Pedro não quer que ele lave os seus pés.
E Jesus é incisivo. Se você não quer que eu te lave os pés, você não terá parte comigo. E aí, quando a gente pensa que Pedro não é só uma personagem, uma persona, uma pessoa. Pedro, nesse momento, ele está representando a igreja. Ele já era instituído. Sobre você vou construir a minha igreja. Ou seja, ele já tinha um reconhecimento da sua autoridade junto às comunidades. Quem está ali tentando fugir do compromisso de ter os pés lavados por Jesus é a igreja. Somos nós, sou eu, é você. E somos cada um de nós que não queremos que ele lave nossos pés, porque nós também não queremos lavar os pés dos outros. E a provocação de Jesus é uma provocação bastante profunda, porque ele está dizendo em outras palavras, vejam, vocês estão achando que eu vim para legitimar o status quo, que eu vim para legitimar o lugar que já foi definido. E eu vim para dizer que os lugares não podem ser definidos pelos critérios que vocês estão usando, porque esses lugares não revelam nem a grandeza, nem a importância, nem o compromisso do seu povo com Deus. Vocês vão ter que aprender, e o ponto de partida desse aprendizado é abaixar e lavar os pés. Vocês viram o que eu fiz? Agora vocês também devem fazê-lo. Vocês também devem colocar esta prática dentro da prática de vocês. Vocês devem aprender a fazer isso como também um testemunho de vocês, porque o discípulo não é maior do que o mestre. Aí a gente percebe que a Quinta-feira Santa não é um teatro. A Quinta-feira Santa não é simplesmente repetir o gesto, porque é um gesto bonito e é um gesto simpático. Mas a Quinta-feira é uma mudança de polo, é uma mudança de perspectiva, é uma mudança de olhar em que a gente tira o manto, ou seja, tira esse lugar que foi reservado, ou que foi prometido, ou que foi colocado para cada um de nós, e a gente percebe que este lugar não é o nosso lugar, porque o nosso lugar é justamente abaixar e lavar os pés, a começar por aqueles que são mais fracos, mais distantes, que estão perdidos, desanimados, ou que foram desabonados pelo próprio sistema que aí está. Na Sexta-feira Santa, imaginem vocês, se naqueles diálogos todos, onde ninguém quer ter coragem de assumir a condenação de Jesus, em que um empurra para o outro e que armam para gritar que ele deve ser crucificado, imagina se Jesus faz o jogo das autoridades. Tá bom, se vocês querem, eu vou admitir que eu falei bobagem, mas vocês me perdoem. Imagine se Jesus volta atrás, ou se ele faz o jogo do poder. Se vocês me liberarem, eu prometo tal coisa a vocês. Imagine o fracasso da missão se Jesus tivesse deixado o medo tomar conta dele, ou se ele tivesse simplesmente se encantado com o poder ou com as promessas que o poder possa lhe fazer. Jesus faz justamente o contrário. Ele mantém o seu senso de fidelidade e ele mantém o seu compromisso, porque ele sabe que ele não está sendo condenado à morte como um castigo, e ele não está sendo condenado à morte porque o Pai o abandonou. Ele está sendo condenado à morte porque um sistema que elimina, que aniquila, que coloca para fora todos aqueles que pensam e agem diferente, está atuando, quer seja sobre o seu julgamento, quer seja sobre a consciência daquelas pessoas. E quando você lê a Paixão na Sexta-feira Santa, e você vai olhando para aquelas personagens todas, em algum momento você se identifica, quer seja com Pedro que nega, quer seja com João que fica aflito, quer seja com soldados que tiram a sorte sobre a sua roupa, quer seja com Pilatos que lava as mãos, quer seja com Caifás que devolve e que não quer se comprometer, quer seja com a multidão que prefere achar engraçado o sofrimento e a morte,
quer seja com Simão Cirineu, que só tem o ombro para oferecer, ou Verônica, que não tem mais nada a não ser um trapo onde ela enxuga a dor e o sofrimento de Jesus. Mas também você vai encontrar que depois daquela experiência traumática da dor, da morte, da condenação, da humilhação e dos maus tratos, você vai encontrar uma consciência que aparece e alguém no meio da multidão, diz o texto que é um soldado, depois de todas aquelas considerações e da percepção daqueles acontecimentos, vai dizer: esse verdadeiramente é o Filho de Deus. E aí você encontra motivo para acreditar que mesmo que até agora eu pensava errado, porque eu pensava como Caifás, como Pedro, como Simão ou qualquer outro dos personagens, eu posso ampliar a minha compreensão e eu posso também fazer uma profissão de fé. Ou então, no sábado, imagine, porque a igreja deve permanecer fechada durante o sábado, porque ela está de luto, ela estava esvaziada, foi tirado dela o seu Senhor. Imagine se naquele sábado a igreja resolvesse não aparecer para renovar a sua fé. Imagine se os primeiros cristãos, ou aqueles que foram passando pela história nesses 2000 anos de acontecimento, imagine se eles tivessem aberto mão do seu compromisso e tivessem escolhido ficar em casa, e tivessem escolhido fazer de conta que a morte tivesse sido o ponto final. E muito sensivelmente, a igreja pede no sábado santo, antes de fazer a vigília pascal, que a comunidade acenda o fogo novo. Porque tem que se renovar o compromisso, a consciência. E aqui o fogo é muito simbólico, porque ele não é só algo que queima, mas é algo que acalenta, é algo que reanima, é algo que leva a gente a reacender a nossa experiência de fé. E quando a igreja faz isso, ela tem um testemunho profundo de que aquele fogo que foi apagado na cruz, ele é reaceso, mesmo que o Senhor ainda não tenha sido devolvido a ela. Por quê? Porque a igreja acalenta a esperança de que tudo o que Jesus falou e fez e ensinou não se perderá pela força da morte ou pela pedra colocada no túmulo. E aquelas leituras todas que são lidas e que são representativas de toda a história da salvação, não é simplesmente uma celebração cansativa e desanimadora. Eu sei, às vezes porque demora, tá calor, às vezes com criança, eu entendo tudo isso. Mas quando você para e presta atenção no que é que está se fazendo na vigília pascal, você diz assim: peraí, aquele fogo que eu acendi lá fora na fogueira também é reaceso em mim quando eu faço a memória desta paixão que o povo vive desde lá da sua criação simbólica no Gênesis, da libertação do Egito e de todas as manifestações dos profetas, dos salmos e de toda a percepção que o povo vai fazendo até chegar em Jesus Cristo e perceber que Ele não nos abandonou e que nós não ficamos sozinhos e que aquela morte que poderia ter sido definitiva e poderia ter sido cruel e fechar um ciclo, ela possibilita a abertura de um novo tempo. E quando a gente entende tudo isso, a gente percebe que não estamos gastando tempo, não estamos fazendo teatro, não estamos fazendo celebrações piegas, mas estamos reavivando a memória da história da salvação em nós. E ainda que em muitas situações pessoais, mas também em muitas situações sociais, o túmulo parece estar se fechando e parece que a morte está colocando um ponto final na existência de todos nós, uma esperança de que não ficaremos sozinhos e não seremos abandonados é renovada quando a gente diz: a gente sabe em quem colocou a esperança. Por isso que eu queria que esse vídeo ele fosse uma espécie de provocação.
Porque daí a gente começa a perceber que não é mais uma Semana Santa. É a Semana Santa. É o memorial da história da salvação que nos anima, nos fortalece e nos aponta para aquilo que celebraremos no domingo. E aí sim, a gente percebe que nem fomos esquecidos nem abandonados e nem fomos deixados dentro da sepultura. Porque o amor vive e o amor nos convida a amar. Essa experiência, que não pode ser romanceada, mas tem que ser vivida com toda a sensibilidade e compromisso, é o que nos mantém ligados a Deus e nos mantém em comunhão com a salvação que vem de Cristo. Que tenhamos uma bela Semana Santa. E no próximo vídeo eu falo sobre a Páscoa. E aí sim eu concluo esse tempo de possíveis provocações, mas também esse tempo de sedimentação de elementos da fé e da percepção do quanto Deus é bom e de quanto o seu amor nos mantém em comunhão. Fiquem bem, fiquem na paz, celebrem com gratidão e bora junto até a Páscoa do Senhor.